Shalom Avraham, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, uma palavra também de empoderamento da nossa Neshama, da nossa alma, para podermos servir melhor ao Senhor. E hoje, querido, eu quero aqui apresentar para vocês, eu estou aqui, olha, vocês estão vendo módulo 1, o que é pecado. Esse é um e-book que eu criei, estou, claro, fazendo algumas correções. Também ele está sendo avaliado por um teólogo, que está terminando o seu mestrado agora. E esse e-book é o primeiro de muitos estudos particulares meu, que eu tenho guardado, que eu pretendo transformá-lo em e-book. E também é uma forma de abençoar as pessoas. Por exemplo, cada pessoa que quiser investir no nosso ministério, como oferta simbólica, nós estaremos enviando de maneira a contra-gota, essa que é a verdade, uma parte do nosso e-book para você ir montando, guardando, e quem sabe lá no final você terá o e-book completo. A bem da verdade, esse e-book também vai estar sendo lançado nas plataformas de venda, em especial na Hotmail, e vai ter um valor simbólico, porque o nosso verdadeiro objetivo é abençoar as vidas, é colocar para fora o nosso conhecimento, é abençoar as pessoas, dar entendimento dentro de alguma forma, não dentro, mas de alguma forma tentar trazer um pouquinho mais dentro da minha linguagem, dentro daquilo que o Espírito Santo me ilumina, com a tentativa, sempre vai ser assim, de abençoar a sua vida, não me importa se eu estou sendo repetitivo, mas de também gerar perguntas e respostas para que você possa, amanhã ou depois, ter como responder às pessoas que estão em sua volta. Claro, volto a repetir, esses estudos é estudo particular meu, tá bom? Então eu sei que toda responsabilidade é minha. Não, eu creio que nem todo mundo irá concordar com o que eu esbocei, mas eu estou aqui aberto a críticas para que eu possa melhorar e para que eu possa aperfeiçoar. E eu quero dividir com vocês hoje uma partezinha do nosso e-book. Se você estiver interessado, entre em contato conosco pelo e-mail que geralmente eu deixo lá na descrição do vídeo. E também você pode deixar pelo próprio comentário do YouTube. Aí você deixa um contato e a gente entra em contato com você. E você pode tê-lo por um preço abençoado, bem resumido. Essa que é a verdade, a gente envia ele em PDF de forma completa, tá ok? Mas vamos lá, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Vamos falar um pouquinho mais sobre o pecado. Além da definição, claro que eu estou aqui numa parte específica do e-book, de errar o alvo, a palavra grega hamartia também pode ser entendida como a falta, como fraqueza, deficiência ou como imperfeição. Na cultura grega antiga, a palavra era frequentemente usada em contextos esportivos para descrever um atleta que perdia o alvo ou errava o alvo ao atirar uma flecha ou ao lançar um dardo. Essa palavra, ela torna-se importante no Novo Testamento, se referindo ao pecado, tomado do grego antigo como referência àqueles que estavam numa competição, exemplo de tiro ao alvo, com arco e flecha, e quando por uma razão ou outra, aquele que estava para tirar a flecha, cuja intenção era acertar o alvo, por uma razão ou outra, ele erra aquele alvo, que era muito natural, isso foi observado pelos apóstolos, que de fala grega, e que viu nisto uma palavra ótima, ou melhor, uma boa palavra para interpretar, para definir o que seria pecado. Então, pecado, além de errar o alvo, ela também, dentro dessa conotação esportiva, atlética, ela também tem um sentido mais amplo que poderia ser entendido como uma fraqueza, como uma falta, como uma deficiência, como uma imperfeição.
Então, baseado nisso tudo, o pecado também é uma fraqueza, é uma deficiência. O pecado fez com que o homem se tornasse imperfeito. Quando ele escolheu pecar, quando ele escolheu desobedecer ao Eterno, quando ele errou o alvo, aquele alvo ficou perdão, o errado aquele alvo impregnou-se na alma desse homem e ele, a partir daquele momento, se tornou imperfeito. E uma curiosidade é que a palavra Torá, ela nada mais nada menos significa instrução, não lei. Ela é traduzida por lei, mas não é a palavra, não é a tradução correta para Torá. E o que é instrução? O que é Torá? Torá é fazer com que a pessoa acerte o alvo, agrade ao Eterno, volte a um estado de perfeição, ou vá paulatinamente se consertando. E por nós estarmos infectados com o pecado, como já foi dito no outro vídeo, a cobiça, a isca que nos atrai, nós temos essas imperfeições, nós temos esse defeito, nós temos essa fraqueza. Nós estamos sujeitos a pecar a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer segundo, porque nós estamos numa forma imperfeita diante de Deus e estamos sempre sujeitos a servir ao pecado e fazer aquilo que é desagradável a Deus. Por isso que eu aconselho você a ir adquirindo esse e-book para você entender melhor o que eu quero dizer. Por isso que a palavra grega hamartia, que é frequentemente traduzido como pecado nas traduções bíblicas em português, possui uma definição mais ampla, que inclui não apenas errar o alvo, mas também outras noções de falta, fraqueza, deficiência ou imperfeição. O contexto em que a palavra era frequentemente usada na cultura grega, no caso a antiga, em esportes como arco e flecha. E ali destaca o aspecto de errar o alvo, mas também pode se referir a outras falhas ou deficiências na vida humana. Em negrito está escrito: o uso da palavra hamartia para descrever o pecado ajuda a entender que o pecado não é apenas uma ação má. Por exemplo, o cara pega a sua flecha e tenta acertar o alvo e erra. Depois ele pega novamente a flecha, mira para o alvo e pode acertá-lo. Não é bem assim. Não é apenas uma ação má, não é um tiro errado, mas é uma falha, é uma falta, é uma imperfeição em nossa natureza. Ou seja, por mais que tentemos acertar o alvo por nós mesmos, não teremos êxito, não conseguiremos, estaremos fadados ao fracasso. Por isso que é necessário Cristo, é necessário o Espírito Santo, é necessário a palavra de Deus e muito esforço da parte dos regenerados, daqueles que nasceram de novo, em acertar o alvo, em fazer aquilo que agrada a Deus. Agora preste atenção nisso. Aqueles que são nascidos de novo, que entregaram a sua vida ao Mashiach, ao Senhor Jesus Cristo, que tem a palavra de Deus, tem uma iluminação da mesma e acreditamos que essas pessoas têm o Espírito Santo de Deus. Se nós que temos tudo isso que eu acabei de falar e mais algumas coisas que eu não disse, falhamos, imagine aquele que não passou pelo processo que nós passamos. Elas estão completamente envolvidas em pecados, elas estarão sempre falhando, elas estarão cada vez mais mostrando a sua imperfeição, mostrando assim um estado pecaminoso da sua natureza. Então, esse e-book, além de te dar, para você que é crente, um respaldo para melhor entender e compreender a palavra de Deus, ela também pode servir de orientação para aquele que ainda não é crente, que está pensando em entregar a sua vida ao Mashiach, que ainda está, que por uma razão ou outra está pensando voltar para Cristo, está pensando em entregar a sua vida, mas os prazeres do mundo o prende e o torna cada vez mais dependente dessa carnalidade. Então, entendendo
o que está por trás do que é pecado, através da iluminação do Espírito Santo, do fortalecimento de Deus em Cristo Jesus, fica mais fácil sermos libertos, porque a verdade liberta. Então estou aqui trazendo conhecimento, estou trazendo mais uma peliculazinha, mais uma gotículazinha da verdade para que Deus abençoe a sua vida. Por isso que ao entender a origem e o significado do pecado, podemos compreender melhor a necessidade da salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação é a restauração da relação do ser humano com Deus e a transformação da nossa natureza imperfeita em uma natureza divina. É isso que acontece quando nós mergulhamos na vontade de Deus. A vontade de Deus estará sempre contradizendo a nossa. A vontade de Deus sempre será contra a nossa vontade na maioria das vezes. Compreender estes segredos é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa tão fácil de cumprir. Entender pode ser fácil. Agora, deixar com que essa verdade nos guie naquilo que agrada ao Senhor é uma outra história. Então, quando eu e você entendemos a origem do pecado, como é que ela trabalha, como é que ela se movimenta, como é que ela gera essa escravidão, nós compreendemos que o amor de Deus foi necessário, abrindo a porta da graça. E interessante, graça é algo que você recebe sem merecer. Você não é salvo porque merece. Você é salvo porque Deus deliberou um caminho, uma porta aberta para que você seja salvo. Foi Ele que enviou o sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, não em prol dos nossos pecados, né, mas para nos resgatar dos nossos pecados, a palavra certa é essa, porque nós não merecemos a salvação. A porta está aberta, Ele abriu. Quando você entra, não é porque você escolheu entrar, não é porque você merece entrar, não é porque você é o cara. Não, não é mesmo. É porque você não merece. Nós não merecemos entrar por essa porta, mas podemos entrar por ela. Foi Ele que engendrou engenhosamente todas as coisas, foram gradativamente se cumprindo, nos dando assim todas as condições de adentrar por esse caminho que é Cristo, por essa porta que é Cristo, para receber essa vida em Cristo, para através de chegar a Deus por meio de Cristo. Então a gente compreende que nós necessitamos da salvação. E essa salvação só pode ser vivida, desfrutada, encontrada por meio do Senhor Jesus Cristo. E o que é a salvação? O que está relacionado? Qual é um dos aspectos da salvação? É a restauração da relação rompida pelo pecado desde Adão do homem para com Deus. E quando essa relação é estabelecida, automaticamente começa uma transformação da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza imperfeita, que vai sendo gradativamente transformada na natureza divina. Então, se você está interessado em adquirir esse nosso e-book, entre em contato conosco. Se não, eu vou estar sempre trazendo umas pílulas desse e-book para abençoar a sua vida. E não esqueça que todas as pessoas que contribuírem com algum valor, tá? Eu vou passar a deixar a chave Pix na descrição. Se você quiser abençoar esse ministério, será muito bem-vindo. Eu estarei enviando sempre uma partezinha desse e-book para você de outros estudos. Às vezes não necessariamente será esse, mas outros que eu tenho mais muito. Eu tenho dezenas, eu tenho centenas de estudos meus, tá, querido? Você não precisa acreditar em tudo. Mas se for de alguma forma te abençoar, te iluminar, te direcionar, para mim eu já cumpri o meu propósito, pelo menos naquilo, tá bom? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui.